E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de cirurgia da Semana da Aprovação SUS Bahia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Amir Kellner, sou cirurgião geral, cirurgião plástico, professor e coordenador da cirurgia do grupo Eu Médico Residente. Sabemos que fazer estatística para a prova do SUS Bahia é um tanto quanto difícil. Os assuntos eles não têm uma grande repetição ao longo dos anos e alguns assuntos bem fora do contexto normal para as provas de cirurgia podem estar presentes na nossa prova. Entretanto, a nossa equipe conseguiu vasculhar as últimas provas dos últimos anos e a gente conseguiu sim achar uma tendência super interessante do que vem caindo na prova do SUS Bahia. A gente separou temas como atendimento ao paciente politraumatizado, trauma de abdômen, trauma de tórax, algumas doenças do esôfago, a urologia, alguns casos de abdômen agudo que, sim, vem se repetindo ao longo dos anos nesse nosso exercício. Eu desejo a vocês uma excelente prova do SUS Bahia. Começando então com a avaliação inicial do paciente vítima de trauma. Pessoal, trouxe uma questão, tenta resolver e eu volto já para a gente discutir ela junto. Falando de avaliação primária, sistematizado. O atendimento inicial ao paciente vítima de trauma deve ser sistematizado. A gente precisa fazer o A, B, C, D e E. Tem que seguir a hierarquia, não pode passar do item A para o item B, sei que eu tenha resolvido os problemas aqui, e assim sucessivamente. A gente só passa de um item para o outro, assim que cada medida vai sendo tomada. A, avaliação de vias aéreas, B, respiração, C, circulação, E, avaliação do neurológico, D, avaliação do neurológico e E, exposição total e prevenção da hipotermia. No item A, o que é que eu vou fazer? Atenção! Avaliação das vias aéreas e manutenção da coluna cervical. O paciente precisa estar com colar cervical e ser colocado em prancha rígida e eu preciso ver se meu paciente tem uma via aérea pérvia. Caso o paciente não tenha uma via aérea pérvia, esteja rebaixado, tenha ali múltiplas fraturas no rosto, muito sangue em cavidade oral, um hematoma em expansão, caso ele tenha alguma incapacidade de proteger a via aérea, o meu paciente vai precisar de uma via aérea definitiva. E olha, presta atenção aqui com o titio, eu só tenho 4 dispositivos de via aérea definitiva. O tubo orotraqueal, o tubo nasotraqueal, a cricotireoidostomia cirúrgica e a traqueostomia. 2 maneiras não operatórias e 2 maneiras operatórias de a gente garantir uma via aérea definitiva no nosso paciente. Atenção, e a cricotireoidostomia por punção? Atenção, a cricotireoidostomia por punção não é uma via aérea. Ela até salva o paciente, mas ela não é uma via aérea definitiva. Pessoal, quando é que eu não uso um tubo orotraqueal? Meu paciente, se tiver uma deformidade maxilofacial extensa, se eu tiver incapacidade de visualizar as vias aéreas do meu paciente, eu contraindico um tubo orotraqueal. E a intubação nasotraqueal, quando é que a gente contraindica? Pessoal, quando o paciente tem apneia, eu preciso do meu paciente respirando normalmente para um tubo nasotraqueal e quando eu tenho suspeita de fratura de base de crânio. Nesses casos, se você passa o tubo, ele pode ir para a base do crânio do paciente, ele pode ir para o cérebro do paciente e fazer uma catástrofe. Então, o paciente que tem o sinal de Battle, o sinal do Guaxinim, que ele tem uma otorreia, fica ligado que ele pode ter uma fratura de base de crânio e a gente não pode passar o tubo nasotraqueal. E a cricocirúrgica, vamos lá, cricocirúrgica contraindicada em criança. Eita, forçada danada, mas eu garanto que dá para decorar. E também trauma de laringe. Aí o paciente tem um estridor com enfisema subcutâneo na região do pescoço. Se liga que pode ser um trauma de laringe contraindicada a cricotireoidostomia cirúrgica. No item B, respiração, todo paciente vítima de trauma, ele precisa de oxigênio suplementar e oximetria contínua e a gente vai lançar mão da semiotécnica torácica. Palpação, percussão, inspeção e ausculta. E olha, como é que eu me ligo que o paciente tem uma lesão torácica? O meu paciente vai ter uma diminuição do murmúrio vesicular. Toda vez na prova, atenção, toda vez na prova que o paciente tiver a diminuição do murmúrio vesicular, ou ele tem um pneumotórax, ou ele tem um hemotórax. Se ele tem diminuição do murmúrio vesicular e timpanismo à percussão, ele tem pneumotórax. Se ele tem maciçez à percussão, ele tem hemotórax. Fica ligado, porque isso salva questão
de prova de residência. Circulação, compressão dos sítios de sangramento, 1 litro de Ringer lactato no acesso venoso periférico. A gente vai fazer a avaliação da pressão arterial a cada 5 minutos e atentar para a classificação do choque que o paciente apresenta. Falei que eu preciso de um acesso venoso. A principal maneira de eu ter um acesso venoso no trauma é um acesso venoso periférico, através da punção de uma veia com um gelco de preferência calibroso. Se liga, porque a dissecção venosa pode ser uma maneira de a gente adquirir uma linha venosa. A gente pode fazer nas crianças, fica ligado, um acesso intraósseo. E o acesso venoso central é uma conduta de exceção, porque é demorado e tem algumas complicações associadas. Se liga, que pode estar na nossa prova. Escala de coma de Glasgow. Não vá para nenhuma prova de residência sem saber a escala de coma de Glasgow. Já caiu no SUS Bahia? Não. Não caiu, mas SUS Bahia é imprevisível. Ano passado cobraram mielomeningocele. Também umas coisas imprevisíveis. Imagina a escala de coma de Glasgow, que é uma coisa tão corriqueira. Então precisa saber a avaliação da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A gente pega o melhor resultado de cada item para o paciente e vai pontuando. E a definição de traumatismo crânioencefálico em leve, moderado e grave se dá através da escala de coma de Glasgow. 13 a 15, TCE leve, 9 a 12, TCE moderado, 3 a 8, um TCE grave. E se liga aqui no Glasgow P, a avaliação da reatividade pupilar para subtrair ali ao meu Glasgow. Se ele tem reatividade bilateral, ótimo, não perde nada. Se a reatividade é unilateral, perde 1 ponto. Se a falta de reatividade é bilateral, o paciente vai perder 2 pontos. Isso é extremamente importante nas nossas provas. E no item E, exposição total do nosso paciente, avaliação extremamente importante do dorso e do períneo, virar o paciente em monobloco, avaliar o dorso e o períneo e, importantíssimo também, controle da hipotermia. Então vamos lá, ó. Melzinho na chupeta, Dimas, melzinho na chupeta, Dudu. Vamos embora gabaritar a questão. Homem, 22 anos, sofreu um trauma automóvel anteparo fixo, sendo ejetado do veículo. Foi trazido pelo SAMU. Ó aí, ó. Ó o ABCD aí, ó. Ó, presta atenção. Com colar cervical em prancha rígida, manta térmica para evitar a hipotermia. E no item A, múltiplas fraturas em face, equimose periorbitária bilateral, pensando em quê, Dudu? Pensando em fratura de base de crânio, mantido colar cervical, satura 90% com máscara de oxigênio. Item B, murmúrio vesicular bem distribuído, sem ruídos adventícios, respiração ruidosa, ou seja, não tem pneumo, não tem hemotórax. Bulhas rítmicas e normofonéticas, abdômen flácido e indolor, pelve estável, toque sem alteração. A pressão está normal, mas a frequência cardíaca subiu. Então já deve ter um choque aí, classe 2. Glasgow de 12, pupila isofotorreagente e múltiplas escoriações. Indique a primeira conduta terapêutica que deve ser realizada. A, B, C, D, E. O meu paciente, ele tem uma via aérea definitiva? Não, ele não tem. Olha, múltiplas fraturas em face. Olha a saturação caindo, apesar de não ter nada no pulmão. Então, o que é que ele precisa? De uma intubação orotraqueal. Fator de risco que pode dificultar a realização da conduta. Bom, o meu paciente ele tem múltiplas fraturas em face e aí, ó, é a nossa resposta. Indique a conduta terapêutica alternativa caso eu não possa fazer intubação orotraqueal. Bom, eu tenho tubo orotraqueal, tubo nasotraqueal, cricocirúrgica e traqueostomia. Se eu não conseguir fazer um tubo oro, eu posso fazer tubo naso? Não! Eu não posso fazer uma intubação nasotraqueal porque ele tem suspeita de fratura de base de crânio. Equimose periorbitária bilateral, sinal do guaxinim. Então eu parto para quem? Para cricotireoidostomia cirúrgica, questão aí, ó, lindíssima, para a gente gabaritar na prova da SUS Bahia. Mais um assunto, trauma de tórax, tenta resolver e Titio volta já para discutir esse assunto contigo. Bom, uma coisa que a prova do SUS Bahia pode perguntar para a gente é quando eu vou indicar uma toracotomia. Eu tenho 2 tipos de toracotomia. Eu tenho a toracotomia de urgência
e eu tenho a toracotomia de emergência ou de reanimação. Quando é que eu vou indicar uma toracotomia de urgência, que é aquela realizada no bloco cirúrgico, com o ambiente todo controlado? Eu vou indicar uma toracotomia de urgência quando o meu paciente tiver um hemotórax maciço, eu drenei o tórax e eu tive um grande derrame pleural hemático, 1.500 ml de sangue de cara. Quando o paciente tem uma lesão penetrante anterior no tórax, com tamponamento cardíaco. Quando ele tem lesão de vasos com instabilidade hemodinâmica, no pneu aberto ou na lesão da árvore traqueobrônquica extensa. Nesses casos, o paciente vai ao bloco cirúrgico ser submetido a uma toracotomia. Vamos falar agora das lesões. Pneumotórax simples é uma coleção de ar intrapleural. Pessoal, e o que é que eu vou ter na clínica? Se é pneumotórax, diminuição do murmúrio com timpanismo à percussão. Eu posso fazer o tratamento expectante e olha aí nessa imagem da tomografia, meu pneumotórax bem bonitinho aqui coletado. Eu posso fazer o tratamento expectante, mas se o paciente vai ser transportado por via aérea, se o paciente vai ser colocado em ventilação mecânica, se esse pneuma é muito grande, eu tenho uma clínica exuberante, aí eu preciso fazer uma drenagem torácica em selo d'água. Titio está com um pouquinho de calor. Pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo é um step acima, é um grau mais avançado do pneumotórax. Nesse caso, provavelmente é um paciente que tinha um pneumo simples e foi colocado em ventilação mecânica. Olha aí o motivo pelo qual eu tenho que drenar. Acontece que a pressão aumentou tanto dentro daquele hemitórax que eu comecei a desviar a traqueia contralateralmente, o mediastino contralateralmente. A traqueia desviou o vaso da base, diminui retorno venoso, turgor de jugular. Não tem retorno venoso, não tem débito cardíaco, não tem pré-carga, hipotensão arterial. Então a clínica é uma clínica de choque, desvio de traqueia, turgor de jugular num paciente com timpanismo, hipertimpanismo, a percussão. O diagnóstico, anota, é um diagnóstico clínico, nada de fazer raio-x para diagnosticar isso aqui. Atentos, o paciente está chocado, não posso perder tempo fazendo raio-x. E o tratamento, toracocentese guiada por drenagem torácica. Toracocentese para tirar daquele quadro dramático, seguida de uma drenagem torácica. Tórax instável é causado por um traumatismo contuso na cavidade torácica com múltiplas fraturas de arcos costais, pelo menos 2 arcos costais fraturados em 2 pontos cada arco. A clínica é uma de respiração paradoxal. Aquela região da cavidade torácica, da parede torácica que está solta, ela expande e contrai de uma forma diferente em relação ao restante do tórax. O tratamento é um tratamento de suporte. Evite a hiperidratação. Esse paciente pode ter uma contusão pulmonar associada à grande causa da insuficiência respiratória. Faça analgesia, dói demais, é um quadro muito doloroso e, em casos extremos, coloque o teu paciente em ventilação mecânica. E o hemotórax? O hemotórax era aquele paciente que ele tinha diminuição do murmúrio associado a maciez, a percussão. Perfeito. Normalmente é causado por uma lesão penetrante, com lesão vascular e quando maciço, você já sabe, requer toracotomia. Quando simples, drenagem torácica em selo d'água. Olha aqui a imagem do raio-x, um derrame pleural num paciente vítima de trauma. Auscultei, diminuiu o murmúrio, percuti, eu tenho maciez. Isso é lindo, isso cai em nossa prova. Agora, gente, agora ficou fácil. Homem, 20 anos, será que é o mesmo paciente da outra prova? Trazido pelo SAMU, vítima de acidente anteparo, moto. Deu entrada no PS com colar cervical e prancha rígida. Dor em hemitórax direito e falta de ar. Parou, raciocinou. O quadro está me levando para um trauma de tórax. Ele tem dor em hemitórax direito e falta de ar. Ele tem um trauma de tórax. E tem olha aí o ABCDE, via aérea pérvia, colar cervical, desaturando, apesar do O2 suplementar. Murmúrios vesiculares diminuídos, frequência respiratória de 36.
Bulhas rítmicas e normofonéticas. Frequência de 98, pressão ok. Abdômen indolor à palpação, pelve estável e toque sem alterações. Glasgow 13, pupila isofoto. Escoriação e dor à palpação de hemitórax direito. Fez a radiografia que está aqui. Aí, pensou. Se ele tem dor no hemitórax e diminuição do murmúrio, ou ele tem pneumo, ou ele tem hemotórax. Tá aqui o raio-x na tua cara. Porra nenhuma. Tá aqui o seio cardiofrênico livre, o costofrênico livre, o do outro lado a mesma coisa, não tem o derrame. Ai, meu Deus. Não tem derrame, não tem pneumotórax. O pulmão está todo expandido. Ai, me ajuda. Tô perdido. Tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco, ele tem que ter atredo de Beck. Turgor de jugular, hipotensão arterial, abafamento de bulha. Também não. Sobrou pra gente tórax instável. E se você olhar essa radiografia, fratura de arco costal, fratura de arco costal, fratura de arco costal em pelo menos 2 arcos consecutivos e cada arco fraturado em 2 pontos. E essa hipotransparência é a contusão pulmonar associada. Qual o diagnóstico? Perfeito, é um diagnóstico de tórax instável, gabarito, alternativa D. Dando sequência, trauma de abdômen, presente algumas vezes já na prova do SUS Bahia. Tenta olhar essa questão e Titio volta já para discutir ela contigo. Bom, trauma abdominal. Se o trauma abdominal ele pode ser penetrante ou contuso. O trauma abdominal penetrante por arma de fogo dá um tiro na barriga do paciente, dá um tiro de frente. Quem é que pega? A região médio abdominal, o mesogástrio, o intestino delgado. Agora, quando a pessoa vai dar uma facada, vou levantar aqui, quando vai dar uma facada, por exemplo, estou com raiva de Dimas, vou dar uma facada, eu faço assim, ó, o meu golpe é assim. E aí, onde é que ele leva o golpe? No hipocôndrio direito. E aí, a víscera mais acometida é o fígado do paciente. No trauma contuso, baço e fígado são as vísceras mais acometidas. Indicação inequívoca de laparotomia. Indicação que se tiver na prova, a conduta é laparotomia. Irritação peritoneal, trauma abdominal com peritonite. Trauma abdominal com peritonite. O que é que tu vai fazer? Conservar. Vou fazer dipirona. Claro que não, idiota. Tu vai operar o paciente. Trauma abdominal com evisceração. As tripas estão saindo. O que é que você faz? Bota pra dentro de sutura. Claro que não, miserável. Vai operar teu paciente. Trauma abdominal com instabilidade hemodinâmica. O que é que eu faço? Laparotomia. Droga vasoativa. Até posso fazer, mas eu preciso resolver a causa base. Eu preciso laparotomizar. E a prova pode dar sinais indiretos. Por exemplo, ele levou uma facada, Dudu, e tá cuspindo sangue. O que é isso? É uma úlcera que perfurou? Claro que não. Perfurou o estômago ou o duodeno e ele tá tendo ali uma hematêmese. Sinal de Kerr. O sinal de Kerr é aquela dor ali, né, no ombro esquerdo. Líquido livre. Pode indicar laparotomia. Timpanismo, eu posso pensar num pneumo peritônio. Indica aí, né? Atenta que pode indicar uma laparotomia. E como é que eu trato? Como é que eu avalio? Lesão por arma de fogo, cirurgia quase sempre o paciente com tiro na barriga vai ser operado. E na lesão por arma branca? Depende. Eu preciso saber se eu violei ou não a cavidade peritoneal. Se eu tenho instabilidade, evisceração, peritonite, sala. Mas imagina, Dudu, um paciente que levou uma facada na região anterior lateral. Não está eviscerado, não está instável e não está com peritonite. Você garante que ele não tem um trauma? Você garante que nada foi lesionado? Não. Pode ser que daqui a pouco apareça. E aí o que é que eu faço? Se eu não tenho indicação ainda e é um trauma por arma branca na região anterior lateral, exploração digital. Se violou a cavidade peritoneal, sala. Não violou, está resolvido. E aí, se essa lesão for no dorso e nos flancos, paciente teve aí uma lesão por faca no dorso e nos flancos, não está eviscerado, não está instável, não está com peritonite. Tu bota o teu na reta que esse paciente não tem lesão? Não. O que é que eu vou fazer? Tomografia com triplo contraste. Fica ligado, porque isso pode estar na nossa prova. E no trauma abdominal contuso, o paciente é confiável, ou seja, ele está acordado, estável sem outras lesões? Está. No trauma abdominal fechado, com paciente confiável, entenda, nível de consciência, o exame físico pode indicar ou contraindicar a laparotomia. Já no trauma abdominal fechado em paciente não confiável, paciente que está comatoso, alcoolizado, não está instável, não tem peritonite, o que é que eu faço?
tomografia, lavado peritoneal diagnóstico ou EFEST. Ah, e deixa eu anotar não que eu vou falar dessas três agora. Lavado peritoneal diagnóstico. Paciente com trauma contuso, sem indicação de laparotomia até o momento e nível de consciência rebaixado. Exame físico não confiável. Problema disso aqui, não avalia retroperitônio. Outro problema disso aqui, o EFEST ultrapassou em muito a qualidade deste exame. Falando no EFEST, está aí ele. O EFEST vai ser indicado nas mesmas situações do lavado peritoneal diagnóstico. É um ultrassom do trauma, é um ultrassom à beira do leito. Galera, eu avalio o espaço subhepático, espaço de Morrison entre o fígado e o rim direito. Eu avalio o subdiafragmático esquerdo, pelve, pericárdio e o EFEST avalia também as cavidades torácicas em busca de pneumotórax ou de hemotórax. E a tomografia, vou te dizer, é o melhor exame para o trauma abdominal contuso. Naqueles pacientes que têm um exame físico não confiável, mas não tem indicação de cirurgia. O melhor exame é a TC. Ele avalia a lesão no fígado e gradua. Ele avalia a lesão no pâncreas e gradua. Ele avalia as lesões e consegue me dizer o grau de cada uma delas. Diferente do EFEST e do LPD que não avaliava retroperitônio, aqui avalia. E eu preciso de contraste oral e venoso. Então é o exame que eu mais gosto, é o exame que eu vou fazer para todo mundo, né, titio? Não. Eu não vou fazer para todo mundo por um motivo. Porque eu preciso de estabilidade hemodinâmica para indicar esse exame. É contraindicação absoluta a instabilidade hemodinâmica para a tomografia. Guarde isso aí com paciência e carinho, porque pode estar na nossa prova. Minha gente, todo mundo é de 20 anos de idade, eu estou impressionado. Homem, 20 anos. Se você for homem, 20 anos, a sua chance de estar na prova do SUS Bahia é gigantesca. Trazido pelo SAMU ao Hospital Geral. Queda de moto a 20 minutos. Acho que aí na Bahia só tem acidente de moto, porque tudo aqui também é queda de moto. Da entrada com colar cervical e prancha rígida, referindo dor em ombro direito. Dor em ombro direito. Lembra do sinal de Kerr? Dor no ombro esquerdo, lesão esplênica. Aqui a dor no ombro direito pode ser uma irritação do diafragma, do nervo frênico à direita. Via aérea pérvia com colar cervical, satura bem com oxigênio. Item B, murmúrios bem distribuídos sem ruído adventício. Item C, tá normalzinho, frequência e pressão estão normais. Abdômen com dor à palpação, principalmente em hipocôndrio direito. Pelve estável e toque retal sem as alterações. Glasgow 15, ou seja, o exame físico pode indicar ou contraindicar uma laparotomia. Eu não preciso aqui, aparentemente, de métodos complementares. Escoriação em tórax. A principal suspeita diagnóstica. Pensa aqui comigo. Eu posso ter um trauma abdominal aberto ou trauma abdominal contuso. No trauma abdominal contuso, eu tenho duas principais vísceras. Eu tenho o baço e eu tenho o fígado. Então, as principais vísceras acometidas são baço e fígado. Sai pâncreas, sai rim direito. E aí, apesar de estatisticamente o baço ser mais comum, onde é que está a dor do meu paciente, little animal? Onde é que está? Perfeito, no hipocôndrio direito. Quem é que está no hipocôndrio direito? Isso é um gênio da anatomia, isso é quase o Sobota. Perfeito. Trauma hepático, minha principal hipótese diagnóstica. Veja que não são questões difíceis que dá para a gente gabaritar, né, e se garantir aí na prova de cirurgia. Queimadura, assunto bom para a prova do SUS Bahia. Tenta resolver essa questão e Titio volta já para discutir ela contigo. Bom, meus amigos, eu posso ter queimadura de 1º grau, eu posso ter queimadura de 2º grau e eu posso ter queimadura de 3º grau. Esses graus são de acordo com a camada da pele que foi acometida. A de 1º grau eu pego a epiderme, a de 2º grau eu atinjo a derme e a de 3º grau, tecido celular subcutâneo e estruturas mais profundas. A queimadura de 1º grau é a queimadura da gatinha aqui, ó. É ela que foi para onde? Diz uma praia da Bahia, Praia do Forte. Como é o nome daquela? Trancoso, foi para Trancoso, foi para o Réveillon em Trancoso. E aí amou Trancoso, era jatinho para tudo quanto era lado, pousando em Trancoso. Parecia que o cara tava assim, no JFK em Nova York, de tanto jatinho que tem naquele aeroporto.
né? Você vai de Guanabara, mas todo mundo vai de jatinho. Todo mundo chega em Trancoso de jatinho. É chique. E aí você foi pra praia. Você foi pra praia, você passou o quê? Cenoura e bronze. Olha que coisa mais linda o bronze da gatinha aqui. Mas ela está queimada. Ela tem uma queimadura de 1º grau. Uma queimadura limitada à epiderme, eritematosa, super vermelha e dolorosa. E outra característica, ela empalidece a compressão. Você aperta, ela está tão vasodilatada que quando você solta, ela empalidece ali a compressão. Essa é a queimadura de 1º grau. Queimadura de 2º grau. Essa daqui não foi para Trancoso, não. Essa daqui eu acho que foi para Praia do Forte. Essa foi para Praia do Forte e ficou ali, ó, tomando sol. Foi pro circuito Campo Grande ou Barrondina no carnaval. Atrás ali do trio de Anitta. Voltou toda lascada. Voltou com a queimadura de 2º grau. E sabe qual é a grande característica da queimadura de 2º grau? Perfeito. A formação de bolhas. Queimadura de 2º grau, eu tenho bolhas ali no meu exame físico. Ela é dolorosa, ela empalidece a compressão, mas quando mais profunda, ela já para de empalidecer a compressão. E a queimadura de 3º grau é essa catástrofe, né? É uma queimadura que tem aspecto de couro, aspecto de cera. A superfície é seca e indolor. Até 2º grau doía. 3º grau não dói mais, porque as terminações nervosas foram destruídas e ela atinge o tecido celular subcutâneo para baixo. Eu vou precisar tratar o meu paciente vítima de queimadura, como um paciente politraumatizado. Eu devo fazer o ABCDE de todos esses pacientes. Avaliação de via aérea, superior e inferior, procura escarro carbonáceo, queimadura de vibrícias nasais, hiperemia de orofaringe. Isso pode necessitar de uma via aérea definitiva. No item B, ventilação. Em queimaduras de 3º grau circunferenciais no tórax, cuidado com a expansibilidade. Pode fazer ali, né, uma ausência de expansibilidade. No item C, circulação com reposição volêmica agressiva. No item D, avaliar confusão mental, intoxicação por monóxido de carbono. E no item E, calcular a superfície corporal queimada. Ai, meu Deus! Ai, que desespero, titio, não sei calcular. Bota a mão na cabeça, agora segura. Agora que fez esse show todo, segura. 9, membro superior direito. 9, membro superior esquerdo. 18, tronco anterior. 18, tronco posterior. 18, cada membro inferior. E por que isso é importante? Para cá, para a fórmula de Parkland modificada, em que eu vou ter o volume a ser infundido através da fórmula 2 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Eu vou fazer 50% nas primeiras 8 horas e 50% nas próximas 16. E atenção, caso eu comece a minha expansão após algumas horas, eu preciso descontar quanto tempo se passou até eu começar, porque isso vai interferir. Em vez de dividir por 8, eu vou dividir nas horas restantes para completar as 8 horas iniciais. Na questão eu te mostro já esse detalhe. Vamos lá. Como é que eu trato queimadura de 1º grau? Cuidado local, caladril, hidratante, né? Tomar um banho ali, cuidados locais. Queimadura de 2º grau, desbridamento e antibiótico tópico nos curativos. Queimadura de 3º grau, a deformidade estética e funcional é tão grande que eventualmente a gente precisa de enxertos e retalhos para devolver a funcionalidade e a estética daquela região. Vamos lá, questão de queimadura. 30 anos de idade, vítima de queimadura após explosão de botijão de gás. Vamos ver o ABCDE do paciente. Eu tenho aí, ó, via aérea pérvia, presença de hiperemia em orofaringe. Então, tem uma queimadura de via aérea superior. Mantido colar cervical. Satura pouco, ó, com oxigênio suplementar. B, murmúrio diminuído à base direita com ronco bilateral. C, bulha rítmica e normofonética, não tem choque. Item D, Glasgow 15, pupila isofoto. Vamos agora calcular a superfície corporal queimada. Queimadura de 2º grau profundo, lasque-se se é 2º grau superficial profundo. As queimaduras que entram no cálculo são queimaduras de sigo com calor. 2º e 3º graus. Sigo com calor. 2º e 3º graus em região anterior da cabeça do pescoço. Ele tá moco, vou falar pela 3ª vez. Estou com calor, miserável. Queimadura de 2º grau em região anterior da cabeça do pescoço. A cabeça não é 9? É, mas é só na região anterior, 4,5.
Região anterior do tronco, 18. E região anterior do membro superior esquerdo. Região anterior do membro superior esquerdo. O membro superior esquerdo vale 9. Se é só a região anterior, 4,5. Queimadura de terceiro grau em região anterior e posterior do membro superior direito. Então, vou botar aqui mais 9. Ele pergunta aí de acordo com a 10ª edição, então já é 2 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada, não tenho dúvida. A velocidade de infusão, né, nas primeiras horas de reanimação. E o paciente pesa 60 quilos. Vamos lá. 4,5, 4,5, 9. 9, 9, 18, 18 vezes 18, 36. 36 vezes o peso vezes 2. 36 vezes 60 vezes 2, Titio não é tão bom em matemática, então vamos lá. 36 vezes o peso 60 vezes 2, 4.320. Como é que eu divido isso? Perfeito. 50% nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16. 2.160, 2.160. Divido agora por 8 é? Não! Eu não vou dividir por 8 porque olha o detalhe da questão. Há 1 hora. Então, eu não tenho mais 8 horas para infundir meu volume. Eu tenho 7 horas e eu te disse isso. 308,5. Gabarito da questão, alternativa C. Foi tão miserável que se você fosse dividir por 8, você chegava na letra A, casca de banana gigante dessa questão. Logo na letra A, né? Você faz assim, ó, gabaritei, acertei, ó, chegou em casa e viu que cagou, porque não se ligou na hora inicial ali. Síndrome compartimental. Tenta resolver essa questão e Titio volta já para discutir ela contigo. Prova do SUS Bahia tem um apreçozinho com síndrome compartimental, né? Síndrome compartimental, ela vai acontecer por aumento da pressão naquele membro, e esse aumento da pressão naquele membro, como aquele membro ele tem uma fáscia que recobre o compartimento muscular, aumentou a pressão, diminui a perfusão. Isso é clássico. Aumenta a pressão no compartimento, diminui a perfusão. Quando é que acontece? Vai acontecer na nossa prova em homens jovens, após fratura, após imobilização e após lesões de partes moles, como esmagamento. Fica ligado, porque é assim que a prova vai trazer pra gente. Como é que eu vou pensar que eu tenho um paciente com síndrome compartimental? Paciente de risco, um paciente que teve ali uma trombose arterial, um passado de TVP, uma história de aterosclerose, e o membro tem dor, palidez, diminuição da temperatura, ausência de pulso, parestesia, paralisia. É isso aqui que eu vou me ligar na nossa prova. E aí, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, você vai ver que aquele membro está tenso, que eu tenho diminuição da perfusão, ausência de pulso ou diminuição de pulso, né? E ali a palidez, a parestesia, a paralisia. O tratamento, medidas auxiliares, nada de levantar o membro. Se eu levantar o membro, eu pioro ainda mais a perfusão. Tira a imobilização, evita hiperidratação e, olha, fasciotomia ampla. Caso tenha fratura associada, eu preciso estabilizá-la. Vamos ver aqui, então, a nossa questão. Aqui eu mostrando a fasciotomia, né, do compartimento medial e lateral de uma perna. E, mais super importante, não vai suturar, né? Abriu a pele, abriu a fáscia muscular e nada de fechar. Deixa aquele edema ir embora e depois você resolve. 22 anos, homem, praticante de atividade física, 3 horas após participar da maratona, evoluiu com dor muscular difusa e edema em perna esquerda. Familiares chamaram o SAMU. O médico do atendimento pré-hospitalar, durante a avaliação clínica, constatou edema, dor à palpação, parestesia, além de dor na perna, dorsiflexão e extensão dos dedos. Claramente uma síndrome compartimental pós um estresse aí, né, da maratona. Palidez, frialdade e em comparação ao pé contralateral. Óbvio que isso é uma síndrome compartimental. Qual a principal hipótese? Síndrome compartimental. Qual é a complicação esperada se nenhuma medida for tomada? Lesão nervosa, isquemia, hipoperfusão tecidual. E a conduta, quando o paciente chegar no PS,
fasciotomia ampla dos compartimentos medial e lateral do membro acometido. Questão mais chatinha, mas se liga porque já caiu mais de uma vez, eventualmente pode estar presente novamente na nossa prova. Doenças litiásicas das vias biliares. Assunto muito forte na prova do SUS Bahia. Tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Bom, cálculo na vesícula biliar. O que é a colelitíase? Colelitíase é um cálculo na vesícula biliar. Esse cálculo na vesícula biliar, ele pode inflamar, fazendo a colecistite aguda. Esse cálculo da via biliar, ele pode migrar para a via biliar principal, fazendo a coledocolitíase. E esse cálculo na via biliar principal pode impactar e inflamar, fazendo a colangite. Então, veja a gradação. Colelitíase é o cálculo. Colecistite é a inflamação. Coledocolitíase é o cálculo na via biliar. E colangite é a inflamação da via biliar, normalmente por causa deste cálculo. Qual é o principal tipo de cálculo e a sua composição? Normalmente, aí 70% dos casos vão ser cálculos de colesterol. Eu até posso ter cálculo de bilirrubinato de cálcio e bactéria, mas normalmente a maioria absoluta são cálculos de colesterol. Quais são os fatores de risco da colelitíase? Quem é na prova que vai ter colelitíase? São os 4 Fs. F de fatty, F de female, F de family e F de forte. O que é isso? É uma mulher mais gordinha na 4ª década de vida com vários filhos. Esses são os grandes fatores de risco para desenvolver colelitíase. Qual é o quadro da colelitíase? Indolor. 80% da população que tem colelitíase é completamente assintomática. Agora, 20% pode ter um quadro clínico de cólica biliar. Uma dor em hipocôndrio direito, em epigástrio, uma dor em cólica que normalmente dura até 6 horas. Não costuma passar de 6 horas. E aí o paciente fica bem. Vai que ele faz uma libação alimentar, com muita gordura, tem de novo. E assim ele vai vivendo a vida inteira, até fazer um episódio de colecistite aguda. O diagnóstico da colelitíase é muito bem feito através da ultrassom, em que eu vejo uma imagem móvel dentro da vesícula biliar, com sombra acústica. Esse é o achado ultrassonográfico da colelitíase aguda. Agora, eu te disse que esse cálculo ele pode infectar. Ele pode infectar e ele pode inflamar e ele inflama e infecta, porque ele obstrui a saída da vesícula biliar. A minha vesícula continua produzindo muco e começa a aumentar a pressão dentro desse compartimento. Eu não consigo drenar a bile e esse muco agora que foi produzido, e eu vou começar a ter transformação de lecitina em isolecitina. Eu vou começar um processo inflamatório dentro dessa vesícula biliar. A clínica é de um paciente com dor abdominal, febre e sinal de Murphy. Atenção! A tua prova pode trazer o sinal de Murphy, que é a parada súbita da inspiração quando eu faço a compressão do ponto cístico. E o diagnóstico pode ser dado também através do ultrassom, em que eu vejo uma parede vesicular espessada, um cálculo impactado que não mexe mais a mudança de decúbito. Eu posso ter um edema perivesicular, um abscesso perivesicular e também o sinal de Murphy ultrassonográfico. Pessoal, como é que eu trato? Depende. Se eu recebo o paciente nas primeiras 72 horas, analgesia, antibiótico e colecistectomia, de preferência laparoscópica. Se o paciente chegar após 72 horas, é antibiótico terapia apenas e cirurgia depois de 4 a 6 semanas. E se meu paciente estiver instável hemodinamicamente, aí eu indico uma colecistostomia percutânea, uma colecistostomia por punção. Vamos lá então ver a questão. Mulher, olha aí, mulher, eita como grita, 4ª década de vida, 34 anos, procura o PS com dor em abdômen superior a 12 horas, passou das 6,
náusea, vômito, hiporexia e piora da dor após a alimentação. Titio te disse. Relata também quadros prévios, tudo que eu lhe disse, quadros prévios após libação alimentar. Bom estado geral, corada, fazendo febre, frequência um pouquinho aumentada, pressão normal. Abdômen globoso, as custas de panículo adiposo, terceiro F dela, e com dor de forte intensidade, a palpação de hipocôndrio direito. O que é isso? Pode ser aí um sinal de Murphy. O sinal de Murphy é a parada súbita da inspiração, mas ele está querendo lhe dizer que você tem ali uma área álgica no ponto cístico. Qual a conduta terapêutica adequada? Quanto tempo tem de história, hein? 12 horas. Menos de 72 horas, dieta zero, analgesia, antibiótico e colecistectomia. Gabarito da questão, olha, melzinho na chupeta, letra B de bola. Seguindo aqui no abdômen agudo, vamos falar da apendicite aguda. Apendicite aguda, vê essa questão, tenta resolver e eu volto já para a gente discutir ela junto. Principal causa de abdômen agudo na criança. Apendicite aguda. Principal causa de abdômen agudo na mulher. Apendicite aguda. Principal causa de abdômen agudo na mulher gestante. Apendicite aguda. Principal causa de abdômen agudo no homem. Apendicite aguda. Minha gente, é muito comum. É muito comum. Hoje de manhã eu estava no consultório e aí o paciente estava falando que já tinha tido uma apendicite aguda e eu disse a ele, é tão comum, olha, que 8% da população mundial vai apresentar em alguma fase da sua vida. A faixa etária mais acometida é dos 10 aos 40 anos, então André Lafayette, que vocês tiveram aula de clínica médica, não vai mais ter. André, que é nosso 50 aqui do curso, não vai mais ter apendicite aguda, já passou. Ele agora tem diverticulite, ele agora tem doença de velho, vamos de diverticulite, que é mais coisa de velho. André, apendicite aguda já foi, né? E por que eu tenho apendicite aguda? Ou porque eu tenho uma obstrução por uma pedrinha de cocô, eu posso ter uma pedrinha de cocô que ela impacta o lume apendicular e faz apendicite, ou uma hiperplasia linfóide. Normalmente, principalmente em adultos, a principal causa é o apendicolito. A dor abdominal, eu digo que a dor abdominal é clássica. Ela é uma dor abdominal periumbilical, médio abdominal, que depois migra para a fossa ilíaca direita. Então, é enunciado da tua prova. Falou de uma dor abdominal periumbilical com migração para a fossa ilíaca direita, isso é provavelmente uma apendicite aguda. A questão vai referir a anorexia, é super comum achar de anorexia. No laboratório eu tenho a leucocitose, fases iniciais não tão exorbitante, e eu tenho o que também? Eu tenho aumento da proteína C reativa, marcador inflamatório. E a febre, nas fases iniciais, é baixa e sem calafrios. O diagnóstico da apendicite aguda, guarde com titio, é um diagnóstico clínico. Esse conceito é fundamental. Eu até posso lançar mão de exames de imagem, mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico. O raio-x pode me mostrar o quê? Porra nenhuma na prática, mas na prova pode ter uma apendicolite. Aquela brita de cocô que obstrui o lume apendicular. Eu posso vê-la no raio-x, tá? Normalmente a gente não vê, mas fica ligado. No ultrassom, eu vejo um apêndice espessado, uma imagem em fundo cego, tá aqui meu apêndice, com espessamento da parede, com borramento, ao borramento das estruturas periapendiculares. E a tomografia é o melhor método. Na tomografia, eu posso ver o apendicolito e eu vejo uma alça espessada, uma alça em fundo cego. Nesse exame contrastado, ó, eu tenho o meu cólon contrastado e vejo que meu apêndice não contrastou. Por quê? Porque ele está obstruído, Dudu, ele está obstruído, Dimas, ele não vai corar. Mas eu não preciso nem fazer contraste oral. É tomografia com contraste ou não venoso. E como é que eu trato? Bom, processo inflamatório infeccioso, antibiótico. Nas fases iniciais, antibiótico profilático. Nas fases mais graves, mais avançadas, antibiótico sistêmico, né? Terapêutico. A cirurgia pode ser através de uma laparotomia ou preferencialmente uma cirurgia laparoscópica e caso esse paciente chegue com a apresentação mais tardia da apendicite aguda, ele chegue numa fase mais avançada, aí a gente não vai operar. A gente vai fazer antibiótico, drena o abscesso se tiver e adia a cirurgia para depois de 4 a 6 semanas. Mulher, 30 anos, é levada ao PS com história de dor abdômen inferior, de moderada intensidade a 12 horas, sem melhora com analgésico comum. Então, dor em abdômen inferior a 12 horas. Refere também hiporexia, anorexia. Falei ou não falei? Falei. Alguns episódios de náusea e vômito, disúria e polaciúria. Nega outros sintomas e comorbidades. Está em bom estado geral, desidratada, pressão está normal, frequência um pouquinho aumentada, fazendo febre. Ausculta cardíaca e respiratória normal, abdômen pouco distendido,
flácido com dor à palpação profunda de hipogástrio, sem sinal de Giordano. Laboratório, hemoglobina de 12, hematócrito 36, leuco aumentado 14.000 com 4 bastões. O que é mais que eu tenho? Sumário de urina meio sujo. Fez a tomografia, o que é que a gente vai ver? Bom, quando eu olho esta tomografia, eu vou prestar atenção que eu tenho aqui, ó, os ureteres, né? E aqui eu tenho uma imagenzinha radiopaca. Olha ela aqui, bem bonitinha. Uma alça em fundo cego, com uma bolinha branca na sua base. O que é isso? Isso é o apendicolito e o apêndice com a alça em fundo cego. O que é que minha paciente tem? Minha paciente tem uma apendicite aguda. E o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar cirurgia para esta paciente. Gabarito da questão, alternativa D. Antibiótico até vai fazer, internar não, eu vou operar. Antibiótico em casa não, internar e prescrever metotrexato jamais. Uma gestação isso não é uma ectópica, não. Eu vou fazer a laparotomia exploradora, de preferência, inclusive, a questão podia ter sido melhor. Laparoscópica, de preferência, laparoscópica. Mais um tema, tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Doença diverticular. Primeira coisa, atenção, não confunda doença diverticular com diverticulite. A doença diverticular é a presença de pseudodivertículos ao longo da nossa região colônica. São pseudodivertículos, pseudofurinhos. E pseudo porque não é uma estrutura que contém todas as camadas. Um divertículo verdadeiro, ele tem todas as camadas da parede do trato gastrointestinal. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Aqui não. Aqui eu tenho a mucosa e a submucosa herniadas através da camada muscular. Por isso que é uma pseudo-doença diverticular. É mais comum em pessoas mais velhas, por isso que eu disse Lafayette, né? Apendicite aguda, doença de jovem. A doença diverticular, doença de velho. Mais comum no sigmoide, ausente no reto, e quanto mais eu me aproximo do seco, menor vai sendo a prevalência dessas alterações anatômicas. Então, muito sigmoide, menos, até ter bem menos na região do seco. E por que é importante estudar a doença diverticular? Pelas complicações. A doença diverticular, ela pode sangrar ou inflamar. Quando inflama, eu chamo de diverticulite e tem uma característica mais interessante. Os divertículos do lado esquerdo, eles inflamam. Eles fazem diverticulite aguda. Os divertículos do cólon direito, eles sangram. Então, a maior característica do lado direito é sangrar, do lado esquerdo é inflamar. Obviamente, pode acontecer o contrário, mas essa é a sequência mais racional. Qual é o quadro clínico da diverticulite aguda? Eu digo que é a apendicite do lado esquerdo. É aquela dor mais localizada do lado esquerdo, na fossa ilíaca esquerda, com anorexia, com febre. Então, é uma clínica muito parecida. Com leucocitose, com aumento da PCR, é a apendicite do lado esquerdo do abdômen. Do lado esquerdo, que é a localização mais comum, é na região sigmoidiana. E na prova, é um idoso com dor em fossa ilíaca esquerda. Na prova, um idoso Lafayette com dor em fossa ilíaca esquerda, aquilo ali é uma diverticulite aguda. O diagnóstico, a gente vai coletar a história clínica, então vai ter aquela história de constipação, o paciente tem um hábito alimentar não muito bom, ele é constipado cronicamente e ele agora apresentou um quadro de febre e dor abdominal na fossa ilíaca esquerda. O leuco dele aumentou, o laboratório dele tem também um aumento da PCR. A TC é um exame excelente. Ele diagnostica a minha doença e ele consegue evidenciar o meu grau. E vê, se o divertículo é uma alteração anatômica, os melhores exames para diagnosticar a doença diverticular são colonoscopia e enema opaco. Mas, diante de um episódio de diverticulite aguda, aquela parede do saco diverticular está tão friável, por causa da inflamação, que se eu aumentar a pressão com uma colonoscopia ou com um enema opaco, aquela parede pode perfurar e evoluir com uma peritonite fecal. Então, enema contrastado e colono, eu só faço quando o paciente está fora do quadro da diverticulite aguda. Como é feita a classificação da diverticulite? Eu posso ter um abscesso pequenininho, peridiverticular, Rinchey 1. Eu posso ter um abscesso maior, um abscesso pélvico, um abscesso à distância.
Aquele abscesso ele pode estourar e fazer uma peritonite purulenta, ou eu posso ter ali o divertículo que agora perfurou, e fez um verdadeiro bosteiro. Eu tenho cocô espalhado por toda a cavidade abdominal. Eu tenho uma peritonite fecal difusa. Então, abscesso pericólico, Rinchey 1. Abscesso pélvico à distância, Rinchey 2. Peritonite purulenta, Rinchey 3. Peritonite fecal, Rinchey 4. Rinchey 1, como é que eu faço? Tratamento ambulatorial, antibiótico, dieta líquida e casa. Rinchey 2 com abscesso pequenininho, tratamento ambulatorial. Se o abscesso crescer mais que 2 centímetros, aí eu interno, antibiótico venoso, punção, drenagem daquele abscesso. Rinchey 3 e 4, aí o tratamento é cirúrgico, tá? A gente não tem mais como tratar de forma conservadora. Mulher, 65 anos, dor abdominal há 2 dias. Refere hiporexia e 2 episódios de diarreia. É hipertensa e diabética. Estado geral regular, corada, desidratada, fazendo febre e frequência cardíaca aumentou. No abdômen, ela tem aí dor de forte intensidade na fossa ilíaca direita. Eita, é uma apendicite aguda. Calma. Olha a tomografia. Olha a minha fossa ilíaca direita. Um grande espessamento. Um grande plastrão. Para eu ter uma apendicite aguda com tão pouco tempo de evolução, não é esperado. Uma apendicite aguda para fazer um plastrão, eu te disse lá, é uma apendicite mais tardia. Aqui eu só tenho 2 dias de evolução. E aí, câncer de cólon ascendente perfurado? Não. Se fosse um câncer de cólon, ele falaria de uma perda de peso, de um sangramento. Doença inflamatória pélvica? Não, minha gente. Não tem ali história de corrimento, de dor, mobilização dos anexos. Diverticulite ou apendicite? Como eu disse, a apendicite, ela teria um quadro para 2 dias bem menor do que esse grande plastrão, do que esse grande processo inflamatório na fossa ilíaca direita, inclusive com gás na parede, microperfurado. De fato, isso é uma diverticulite aguda. A questão foi maldosa porque botou do lado direito, mas pela tomografia e a prova do SUS Bahia é super importante a gente ver exame de imagem, a gente conseguia gabaritar a questão aí, vendo o item B, né, através do exame de imagem. Vamos seguir em abdômen agudo? Vamos, que eu estou adorando. Tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Bom, pancreatite aguda. A pancreatite aguda é um processo inflamatório, normalmente autolimitado da glândula pancreática, né? O pâncreas é uma glândula mista, tem um componente endócrino e um componente exócrino. Na pancreatite crônica, essas 2 porções pancreáticas estão acometidas. Na pancreatite aguda, apenas a função exócrina do pâncreas está acometida. Felizmente, 90% dos casos são formas leves, enquanto 10% dos casos são formas graves necrohemorrágicas. Patogênese, o que é que acontece? Autodigestão pancreática. O pâncreas ele produz enzimas da digestão, ele produz ali enzimas, né, proteolíticas. Elas são produzidas na sua forma inativa, mas por algum motivo essas enzimas são ativadas dentro da glândula pancreática. E aí eles fazem um verdadeiro processo de autodigestão pancreática. A principal causa é a litíase biliar, um cálculo que passou ali, impactou, foi-se embora, mas causou todo o rebu-CT, todo o processo inflamatório. E a segunda etiologia mais comum é a etiologia alcoólica. Como é o quadro clínico deste paciente? É um paciente com dor abdominal em barra, em faixa, que migra para a região dorsal, associada a vômitos de repetição. E o paciente pode apresentar também icterícia. A cabeça do pâncreas inflamada pode fazer uma obstrução à drenagem, aumentando a bilirrubina direta, fazendo um quadro de icterícia. Então, dor abdominal em barra, em faixa, com irradiação associada a vômitos de repetição. No laboratório, eu vou dosar a amilase e a lipase, e se elas tiverem 3 vezes o limite superior à normalidade, isso dá o diagnóstico laboratorial da pancreatite aguda. E, é o que eu te disse, aquele edema da cabeça do pâncreas, ela pode obstruir a drenagem da via biliar, fazendo aí uma bilirrubina, com aumento da bilirrubina direta. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é baseado num tripé. Eu te falei da clínica, do abdominal, em barra, em faixa, irradiada. Eu te falei do laboratório, amilase e lipase 3 vezes o limite superior e exame de imagem.
O grande exame de imagem para diagnóstico da pancreatite é a tomografia, com contraste oral e venoso, mas olha, essa toma ela não deve ser feita de forma tão precoce. Eu preciso retardar a minha tomografia para poder ter os achados característicos através deste exame. Toda vez que eu tenho 2 desses 3 critérios presentes, eu digo que o paciente tem uma pancreatite aguda. E como é o achado tomográfico da pancreatite? É um índice baseado aí, né, nos achados tomográficos que eu chamo de índice de Baltazar. No A, eu tenho um pâncreas normal. No B, vamos progredindo, eu tenho um aumento focal ou difuso do pâncreas. No C, eu tenho uma alteração peripancreática. No D, eu tenho uma coleção líquida única. E no E, múltiplas coleções ou gás dentro do pâncreas. Esta é o achado, esta é a classificação de Baltazar. Classificação de Hanson, que serve para diagnosticar, não. Serve para estratificar a gravidade. E aí eu preciso decorar a idade, leucotegiose, glicemia, LDH, PO2, déficit de base, secreto líquido, hematócrito, tamanho... Calma, tem mnemônico para isso. Importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homem na urca. I de importante, I de idade. L de lembrar, L de leucograma. T de totalmente, T de TGO, G de grande, G de glicemia, L de lista, L de LDH. P de para, P de PDO2, E de evitar, B de base, E de excesso de bases. S de sequestro, S de sequestro de líquido. H de homem, H de queda do hematócrito. Urca, aumento da ureia e o cálcio. Esses são os critérios que a gente usa. Eu solicito esses aqui à admissão e esses aqui após 48 horas. Toda vez que eu tiver 3 ou mais critérios presentes, eu digo que isso é uma pancreatite aguda grave. E quais são as complicações? A principal complicação da pancreatite aguda é essa aqui, é o pseudocisto. Um paciente, quando tem uma pancreatite aguda, aquele pâncreas ele começa a chorar, a extravasar secreção para o retroperitônio. Essa secreção, quando recente, eu chamo de coleção fluida. Só que essa coleção fluida ela pode se organizar em forma de uma carapaça ali não epitelial, por isso é um pseudocisto. E essa organização tardia, após 4 a 8 semanas, eu chamo de pseudocisto, que é a principal complicação. Fora isso, o paciente vai ter aumento novamente da amilase e da lipase, uma queixa de obstrução, uma massa palpável. É assim que a gente vai se ligar que o paciente está evoluindo com um pseudocisto. Como é o tratamento? Se é assintomático, nada. Se sintomático, eu preciso derivar. Eu preciso drenar normalmente para o próprio trato gastrointestinal. Como é que eu trato a pancreatite? Não existe, para sua frustração, um anti-inflamatório pancreato específico. Não existe. Então, o tratamento é um tratamento de suporte. Nas formas leves, dieta zero, analgesia, hidratação. Nas formas graves, o mesmo tratamento da forma leve, mais medidas de suporte, hemodiálise, ventilação mecânica, droga vasoativa. Antibiótico, eu não faço de rotina, apenas quando eu tenho necrose infectada e eu preciso avaliar o meu suporte nutricional. Esse paciente entra num verdadeiro hipercatabolismo, motivo pelo qual eu preciso garantir um bom aporte calórico. E lembra, a principal causa de pancreatite aguda é a colelitíase. Se o meu paciente tem uma pancreatite, eu faço ultrassom e eu vejo o cálculo na vesícula biliar, tire aquela vesícula biliar no mesmo internamento antes da alta para evitar novos episódios. E a pancreatite crônica, eu sempre digo, a primeira coisa, esqueça a pancreatite aguda. A pancreatite crônica é aquele pâncreas que inflamou e desinflamou por várias vezes ao longo da vida e agora ele começou a calcificar. A principal etiologia, diferente de lá, que era a colelitíase, aqui é a etiologia alcoólica. E este paciente faz alteração do pâncreas endócrino e do pâncreas exócrino. Motivo pelo qual eu tenho fibrose pancreática, insuficiência pancreática e a dilatação ductal que esse paciente pode ter com atrofia e calcificação pode gerar dor crônica. O tratamento é feito à base de reposição das enzimas pancreáticas. Caso o paciente faça uma diabetes, reposição através da insulina e avaliar cirurgias em formas refratárias com dilatação ductal. 40 anos, procura médico com dor abdominal em epigastro irradiada para o dorso. Há 2 anos, opa,
Não deve ser uma pancreatite aguda, deve ser um quadro crônico. Refere emagrecimento e diarreia pastosa. O que é isso? Insuficiência pancreática, déficit de enzimas pancreáticas. Tabagista e etilista tem o principal fator de risco. Magro, regular estado geral, descorado, hidratado, acianótico. Frequência normal, pressão normal, ausculta sem alteração, abdômen escavado com ruídos presentes, timpânico, flácido e discreta dor à palpação epigástrica. Bom, um homem com dor abdominal irradiada há 2 anos, etilista com quadro de diarreia, se isso não é pancreatite crônica, eu não sei mais o que vai ser. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Pancreatite crônica e a principal etiologia alcoólica. 2 medidas terapêuticas não farmacológicas de maior eficácia que devem ser recomendadas neste momento. Bom, primeira coisa é suspender o álcool, parar de beber e parar de fumar. De grande fator de risco ele tem aqui etilismo e tabagismo. Medidas terapêuticas farmacológicas. Bom, se ele tem diabetes, eu vou fazer insulina. Reposição de enzimas pancreáticas. É isso que a gente vai fazer para o nosso paciente. E como ele tem dor, eu vou também fornecer ali anti-inflamatório. Veja, questão interessante, e a gente discutiu numa tacada só, pancreatite aguda e pancreatite crônica. Deiscência de anastomose, assunto super cobrado na prova do SUS Bahia. Tenta fazer essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Complicações operatórias relacionadas à cirurgia, deiscência de anastomose. Pessoal, o que a gente vai ter ali no enunciado que são fatores de risco para deiscência, para o vazamento daquela anastomose? O paciente operou, fez uma anastomose e aquela anastomose vazou, fez a deiscência. Quais são os fatores de risco? Cirurgia de emergência. Um paciente na cirurgia de emergência, ele não foi preparado para aquela cirurgia. Eu não estou falando de limpeza colônica não, que a gente não faz mais, mas eu estou falando de cirurgia de urgência. A gente não teve um preparo, uma avaliação pré-operatória para aquela cirurgia. Pacientes com câncer, paciente no curso ali do câncer, que está fazendo quimioterapia, radioterapia, paciente com ascite, diabéticos, pacientes que se operam chocados, imunossupressão e olha aqui, desnutrição. Na prova, esses aqui vão ser os principais fatores de risco para o paciente evoluir com a deiscência de anastomose. Qual é o quadro clínico? Bom, o quadro clínico vai trazer uma questão de um paciente que foi submetido a uma cirurgia com uma anastomose e por volta ali, ó, do 5º ao 7º dia, ele começa a evoluir com taquicardia, leucocitose, febre, aumento de PCR e podemos ter um quadro extremo que o paciente apresenta no enunciado peritonite ou um quadro de choque séptico, mas se liga aqui, ó, taquicardia e febre, num pós-operatório ali de 5 a 7 dias, a gente está pensando em deiscência. Como é que eu vou tratar? Se o meu paciente está drenada, se a anastomose está drenada, se a cirurgia está drenada e ele está estável hemodinamicamente, mantém o dreno, nada a fazer. Se o paciente tem peritonite ou instabilidade, ou obviamente não está drenado, a gente precisa reoperar o nosso paciente. Vamos ver então aqui a questão. Vê que questão clássica. Homem, 40 anos, 4º dia de pós-operatório de gastroplastia em Y de Roux, para tratamento de obesidade mórbida. Y de Roux eu tenho que anastomose? Eu tenho uma gastroenteroanastomose e uma enteroanastomose. Próximo tópico eu vou discutir isso contigo. Evolui na enfermaria com dor abdominal difusa no 4º dia, hiporexia, náusea e vômitos. Ele é diabético, olha aí, fator de risco, e ele está em estado geral regular, corado, temperatura 37,9. Olha a frequência cardíaca, então é um paciente num pós-operatório, aparentemente estava bem, começou a evoluir agora com taquicardia, dor abdominal e febre. Dor de grande intensidade, a palpação profunda, mas ainda não tem peritonite. Qual a principal suspeita diagnóstica correspondente ao quadro clínico descrito? Apendicite aguda. Bom, minha gente, a apendicite aguda não ia dar esse quadro, né, tão importante de dor difusa como ele tem. Tromboembolismo pulmonar. Qual seria a principal característica do tromboembolismo pulmonar? Taquicardia, ou taquipneia, dispneia. Abscesso intraabdominal. O abscesso intraabdominal é a complicação de uma deiscência
Ou então é uma complicação do ato cirúrgico. Mas neste caso, que a gente tem essas anastomoses, sem sombra de dúvidas, a gente pensa em deiscência. Até porque pensar em abscesso, eu deveria ter pelo menos uma cirurgia ali potencialmente contaminada, uma cirurgia contaminada ou uma cirurgia infectada, né? Então, por isso que de fato sobra deiscência da anastomose. Fiquem ligados, principalmente nesse feeling da taquicardia e da dor abdominal no pós-operatório com anastomose. Obstrução intestinal. Tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Obstrução intestinal. Pessoal, como é na minha prova que eu vou me ligar que o paciente está obstruído? O paciente vai ter náusea, vômito e ausência de eliminação de fezes e flatos. Então, na prova, dor abdominal, ausência de eliminação de fezes e flatos, náusea e vômito, eu vou pensar no diagnóstico de obstrução intestinal. Galera, quais são as causas na prova? Aderência, brida, volvo, torção sobre o próprio eixo e neoplasia. São essas três principais hipóteses que o SUS Bahia vai trazer para a gente. Diagnóstico. Diagnóstico é um diagnóstico clínico. Eu vou fazer hemograma e ionograma, né? Normalmente no hemograma eu vou ter uma hemoconcentração e no ionograma eu posso ter ali hipocalemia, hipocloremia, alcalose metabólica. Raio-X de tórax e abdômen a gente vai fazer para tentar ver o nível da obstrução. E a tomografia é o melhor exame, porque ele avalia o local, causa e possíveis complicações daquele paciente que está obstruído. No raio-X, o raio-X de tórax e abdômen, o raio-X de tórax eu faço com o paciente em pé e o de abdômen com o paciente de pé e deitado. O que é que eu vou ver? Aqui, ó, eu tenho o sinal de Kudelec. Aqui eu tenho um pneumoperitônio. Aqui eu tenho um chilaidite, uma alça ali interposta. E aqui eu tenho outra característica do pneumoperitônio, o sinal de Higler. E aqui, para a gente ver a obstrução. Obstrução baixa, desculpa, obstrução alta de intestino delgado, obstrução alta, intestino delgado. Pregas coniventes, empilhamento de moeda, distensão central. Aqui, ó, níveis hidroaéreos. E na obstrução baixa, eu tenho a presença de austrações colônicas e a distensão, ela é bem mais pronunciada. Brida. Brida é a principal causa de obstrução alta. Ela acontece mais em cirurgias laparotômicas do que em cirurgias laparoscópicas. A complicação mais temida é uma obstrução total, uma oclusão total. E a clínica é uma clínica clássica. É um paciente com ausência de eliminação de fezes e flatos, é um paciente com vômitos de repetição e é um paciente com passado de cirurgia abdominal. Como é que a gente vai fazer o tratamento? Se o paciente tem peritonite ou complicação, cirurgia de cara. Se ele está estável e sem complicação, eu posso lançar mão do tratamento clínico, dieta zero, sonda nasogástrica, correção de distúrbios hidroeletrolíticos. E se o paciente, nessa evolução, não tiver resposta ou evolui com alguma complicação, aí eu parto para o tratamento cirúrgico. O que é um volvo, Dudu? Volvo é a torção sobre o próprio eixo. O local mais comum é o sigmoide, seguido do seco. Olha aqui, eu vou ter o sinal do U invertido, o sinal do grão de café. Vejam como é uma dilatação extremamente pronunciada. O tratamento é desfazer a torção e evitar novas recidivas. No volvo de sigmoide, caso o paciente esteja estável, eu posso desfazer a torção com colonoscopia e depois operar o paciente. E no caso de volvo de seco, aí eu não posso fazer colonoscopia, aí é tratamento cirúrgico apenas. Sexo feminino, 65 anos de idade, procuro PS por distensão abdominal há 5 dias. Náuseas e vômitos nas últimas 24 horas. Perda de peso e constipação progressiva. Não foi investigada, está evoluindo há 3 meses. De cirurgia, faz uma artroplastia total de quadril há 5 anos. Na barriga, nada. Ao exame, regular estado geral, corada, desidratada, tudo ok. Abdômen distendido, tenso, dor, palpação difusa e descompressão negativa. Toque sem alteração. Fez o raio-X e o que é que eu tenho? Grande dilatação de alças. Quais são as 3 hipóteses? Eu vou pensar em brida, eu vou pensar em volvo e eu vou pensar em neoplasia. Eu tenho o invertido grão de café? Não.
sai volvo. Eu tenho passado de laparotomia? Não, sai brida. A hipótese de neoplasia é ratificada pela clínica? É. Paciente mais idosa, com perda de peso e obstipação progressiva há 3 meses. Logo, a principal hipótese diagnóstica para a gente é de uma neoplasia de cólon, questão aí super interessante. Dando sequência, vamos falar sobre cirurgia da obesidade, um grande tema para a prova do SUS Bahia. Tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Cirurgia bariátrica. Bom, primeira coisa, cálculo do IMC. Peso dividido pelo quadrado da altura. E aí eu vou ter a minha classificação da obesidade. Quando o IMC é entre 30 e 35, obesidade grau 1. Obesidade grau 2 entre 35 e 40, grau 3 maior que 40. Quando eu indico a cirurgia? Quando eu tenho IMC maior que 40 ou um IMC maior que 35 associados a comorbidades causadas ou agravadas pela obesidade, que são pressão alta, diabetes, dislipidemia, apneia do sono, problemas psiquiátricos, osteoartrites, hemorroida, apneia obstrutiva do sono, tudo isso é fator causado ou complicado pela obesidade. E atenção, nos pacientes com IMC entre 30 e 35, associada a diabetes mellitus tipo 2 grave e refratária, eu posso indicar o que eu chamo de cirurgia metabólica, eu não chamo de bariátrica, eu chamo de metabólica. Guarda aí isso. Comorbidades, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, esteatose hepática, alteração hormonal, dislipidemia, desconforto com a autoimagem, artrose, apneia obstrutiva, insuficiência venosa, hemorroida. E veja, eu preciso compensar o meu paciente antes da cirurgia. Se ele tem um DPOC, se ele tem uma insuficiência respiratória, uma insuficiência cardíaca grave, compense as comorbidades antes de operá-lo. Eu tenho métodos restritivos, que eu diminuo o tamanho do estômago, métodos desabsortivos, que eu diminuo o canal alimentar, diminuindo ali a absorção de alimentos, e eu tenho as técnicas mistas, em que mistura-se um componente desabsortivo com um componente restritivo. Primeiro exemplo, banda gástrica ajustável. Praticamente não se usa mais essa merda. Eu pegava um anel, colocava ao redor do estômago, deixava um estômago bem pequenininho e isso era uma técnica claramente restritiva. Balão intragástrico, outra técnica restritiva. Pega um balão, enche de líquido e deixa ali no estômago. O paciente está sempre de barriga cheia, sempre de estômago cheio. Qual o problema? Hiperêmese. Você fica o tempo todo tentando vomitar aquele balão. É um método transitório, ninguém vai passar a vida inteira com o balão. E outra coisa, o paciente faz transgressão com líquidos calóricos. Ele não come, não, mas ele pega 2 latas de leite condensado e toma todinha. Pega ali 3 milkshakes da Bob's com ovo maltine e toma todo. Então ele fazia muita transgressão, porque é líquido, ele consegue comer bem. Sleeve, o sleeve ou gastrectomia vertical ou gastrectomia em manga, eu tiro toda essa região do estômago. É um método basicamente restritivo, mas eu tenho uma modulação hormonal. O fundo gástrico é produtor de grelina, um hormônio orexígeno, que causa fome. Se eu tiro o fundo gástrico produtor de grelina, o paciente vai ter menos fome no pós-procedimento. Cirurgia de escopinário, eu fazia uma gastrectomia horizontal associada a uma grande área de desabsorção. Praticamente a gente não indica mais. Assim como o switch do adenal ou a derivação biliopancreática. Eu fazia uma cirurgia de sleeve em uma grande técnica de desabsorção. Problema dessas técnicas, alto índice de desabsorção, alto índice de desnutrição e complicações calóricas no pós-op. E aqui o grande, famosa, né? O bypass gástrico Y de Roux, em que eu tenho uma técnica mista. É um grande exemplo de técnica mista muito usada na atualidade. Componente restritivo associado a um componente desabsortivo. Vamos então ler agora o enunciado. 35 anos, foi encaminhado ao ambulatório de cirurgia para tratamento de obesidade. Relata ganho de peso nos últimos 8 anos, tendo iniciado o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e de hipertensão arterial no mesmo período. Então, ele tem aí uma obesidade
mais diabetes mellitus, mais hipertensão arterial sistêmica. Relata também dificuldade para deambulação, osteoartrite e dor nas articulações. Peso 120, altura 1,7. Peso dividido pelo quadrado da altura. Deixa a titio ver quanto é o IMC deste abençoado. 120 dividido por 1,7 dividido por 1,7. Ele tem 41 de IMC. Independente das comorbidades, ele já tem indicação de cirurgia. Cite 2 medidas preliminares de controle clínico. Bom, controlar a hipertensão, controlar o diabetes. Avaliação nutricional, psicológica, cardiológica, todos os pareceres para eu prepará-lo para esta cirurgia. O diagnóstico, bom, ele tem uma obesidade grau 3, IMC maior que 40. 2 procedimentos invasivos que podem ser utilizados como intermediário antes da cirurgia definitiva. Então, eu posso fazer uma banda gástrica ajustável, é temporário, e eu posso botar um balão gástrico. Aqui ele considera até o sleeve como um método temporário, tá? Mas aí a gente tem outros métodos também, como eu discuti com vocês anteriormente. Cirurgia pediátrica. Cai não, cai não. Eu botei aqui, mas é porque eu não tinha o que falar. Óbvio que cai na prova do SUS Bahia e eu vou te mostrar exatamente o que é importante a gente saber. Criptorquidia, o que é isso? O testículo na vida fetal, ele é formado na cavidade abdominal. Com o passar do tempo, aquele testículo ele migra pelo canal inguinal, conduto peritônio vaginal e se localiza na bolsa escrotal. Esse testículo ele pode não estar na bolsa escrotal. E aí, se ele é palpável, se eu vejo o testículo, ele pode ser retrátil, ele entra e sai da bolsa escrotal. Ele pode estar na região inguinal ou ele pode estar localizado em outra localização. Se ele não é palpável, ele é abdominal, ele é ausente, não foi formado e eu preciso fazer uma laparoscopia. Qual é o grande problema do testículo ectópico? É que o aumento da temperatura, e o testículo tem que estar na bolsa escrotal para a temperatura ser menor, pode causar aumento do risco de neoplasia, torção, hérnia inguinal, infertilidade e hidrocele. Esse é o problema do testículo ectópico. Como é que eu trato? Bom, eu posso fazer a conduta expectante até os 6, 9 meses. Nos 6 a 9 meses eu faço orquidopexia, ou seja, eu coloco ele na bolsa escrotal e dou um ponto para ele não subir de novo. E para testículos abdominais muito altos, eu posso fazer uma cirurgia em 2 tempos para alongar aos poucos o cordão espermático e localizá-lo ali na bolsa escrotal. É a famosa cirurgia de Fowler-Stephens. Atresia de duodeno. Eu tenho o esôfago, o estômago e o duodeno. Eu tenho uma atresia, uma obstrução aqui no duodeno. 50% dos pacientes têm associação com outras malformações. Normalmente são crianças prematuras e podem estar com ter a síndrome de Down associada. Qual é a clínica característica? Vômitos biliosos. Eu tenho uma obstrução aqui do duodeno. A minha vesícula biliar, ela consegue desembocar através da via biliar aqui. E o paciente vai vomitar o quê? Bile, porque a bile não consegue descer pelo trato gastrointestinal. Fora isso, eu tenho o piloro. Essa criança engole ar, faz uma bolha aqui. Essa bolha passa do piloro para o duodeno, faz outra bolha aqui. Sinal da dupla bolha. O tratamento é cirúrgico. Estenose hipertrófica de piloro é o grande diagnóstico diferencial. Na estenose hipertrófica do piloro, esôfago, estômago, duodeno. O meu piloro está hipertrofiada, a camada muscular está hipertrofiada. Ela não acontece ao nascimento, diferente da atresia do duodeno. Ela é mais tardia, depois de 2 a 8 semanas do nascimento. E os vômitos são não biliosos, porque a bile cai no duodeno e ela não reflui para o estômago. Então, os vômitos são não biliosos. O diagnóstico é clínico, você pode palpar ali, sentir a oliva e a ultrassom confirma a sua hipótese. O tratamento é um tratamento cirúrgico, fazendo a pilorotomia. Vamos então voltar para a nossa questão. Criança, 1 ano e 6 meses de idade, homem, é trazida pela genitora ao ambulatório de cirurgia pediátrica.
Ausência do testículo direito na bolsa escrotal. Eita, olha aí, Dani, fudeu. O início era ali há 6 ou 9 meses. A mãe não nega comorbidades ou cirurgias. Nascida a termo, peso adequado. Testículo direito não palpável e ao exame da bolsa escrotal e canal inguinal. Testículo esquerdo tópico. Diante do quadro clínico, vamos lá. 2 principais complicações relacionadas à criptorquidia. Neoplasia e infertilidade, as mais comuns. O exame mais indicado para investigação. Eu te disse, eu preciso achar o testículo. Vídeo laparoscopia. Tendo em vista que o testículo direito foi identificado no retroperitônio, 8 centímetros distante é muito, o que é que eu vou fazer? Orquidopexia ou cirurgia de Fowler-Stephens. Por quê? Porque ele tem aí, ó, um testículo muito distante. Gabarito todo em tela. Dando sequência, a gente sabe que a prova do SUS Bahia ama urologia. Trouxe 3 temas super quentes que podem estar presentes aí na nossa prova. Tenta fazer essa questão e eu volto já para a gente resolver lá junto. Pessoal, doenças da próstata, a prova pode cobrar hiperplasia prostática benigna ou o câncer de próstata, o adenocarcinoma da próstata. A hiperplasia prostática, ela vai acontecer na zona central e na zona de transição, enquanto a neoplasia, ela acontece na zona periférica, motivo pelo qual o toque retal consegue ser um bom exame para que a gente sinta ali alterações prostáticas, né, durante esse exame, durante o exame físico. Então, HPB ou câncer de próstata. O paciente que tem HPB, a prova vai trazer para a gente sintomas obstrutivos ou sintomas irritativos. E a quantidade desses sintomas é que vai definir ali a nossa linha de tratamento. Entre outras coisas, a quantidade desses sintomas, o quanto isso limita a vida do paciente, vai indicar para a gente o melhor tratamento. Então, sintomas obstrutivos, aquela próstata muito grande, está obstruindo a passagem do jato urinário, ou sintomas irritativos, são sintomas locais de irritação por causa do aumento do volume prostático. O tratamento pode ser um tratamento farmacológico ou um tratamento cirúrgico. Eu posso diminuir aquela próstata ou eu posso diminuir a reatividade dela. Então eu posso lançar mão dos inibidores da 5-alfa-redutase ou fazer o bloqueio alfa-1 adrenérgico. Normalmente, quando a próstata tem mais sintomas obstrutivos, eu penso nos inibidores, e quando eu tenho mais sintoma irritativo, no bloqueador alfa-adrenérgico, mas não é obrigatório, é uma tendência. E a gente também tem o tratamento cirúrgico, a RTU, a ressecção transuretral da próstata. Normalmente, olha aí, eu indico para próstatas menores, ou então quando aquela próstata é muito grande, aí a gente parte para prostatectomia. E quando é que eu indico o tratamento clínico? Quando eu indico o tratamento cirúrgico. Normalmente, nas complicações, a gente parte para a cirurgia. Quando o paciente tem infecção urinária de repetição, quando ele tem litíase na bexiga, quando ele tem hematura, insuficiência pós-renal por obstrução daquela próstata, nesses casos, a gente tende a propor o tratamento cirúrgico. E o câncer de próstata? Quais são os fatores de risco? Ou seja, quando é que eu vou olhar uma questão da prova da SURSE e vou dizer, esse paciente deve ter um câncer de próstata? A prova deve trazer para mim um homem mais idoso, com história familiar para essa neoplasia e da raça negra. Quando eu tiver essas 3 características enunciadas, fica ligado, porque pode se tratar de um câncer de próstata. A gente faz o diagnóstico através de um ultrassom transretal com biópsia de próstata. E quando é que eu vou indicar o ultrassom com a biópsia prostática? Quando eu tenho um toque retal suspeito, ou seja, eu toquei e eu senti uma nodulação naquela próstata de aspecto pétreo, ou então quando eu tenho aumento do PSA. Nesses 2 cenários, a prova vai induzir, a prova vai pedir para a gente fazer a biópsia da próstata. É assim que a prova do SUS Bahia vai cobrar. E o screening do câncer de próstata, fazer ou não fazer o toque retal? Bom, é bem controverso. O Ministério da Saúde diz que a gente não deve realizar esse screening, enquanto a Sociedade Brasileira de Urologia orienta em pacientes de 55 a 69 anos ou 45 anos, caso ele seja negro ou tenha história familiar dessa neoplasia. Então, homens que não são negros, não têm história familiar, 55 a 69. Homens com 45 anos com história familiar ou negros,
a gente deve fazer a partir dos 45 esse screening. A prova do SUS Bahia nunca se posicionou quanto a essa diferença aí do Ministério da Saúde ou da Sociedade Brasileira de Urologia. O mais importante, individualizar. Um paciente de 90 anos de idade com múltiplas comorbidades, ninguém vai fazer toque retal, ninguém vai fazer screening mais para esse paciente. Então fica ligado, porque a questão mais moderna pode orientar essa individualização do exame. E como é que vai ser o tratamento? Depende se é uma doença localizada ou uma doença metastática. Nos pacientes que têm a doença metastática, tá aqui. Eu vou fazer o bloqueio hormonal. Eu vou fazer a castração daquele paciente, que pode ser uma castração química, através de medicamentos, ou pode ser a castração cirúrgica, através da orquiectomia. E caso ele tenha uma doença localizada, o meu objetivo é curar a doença. Eu posso fazer uma vigilância ativa, então um paciente que tem um Gleason baixo, um paciente que não tem uma expectativa de vida tão longa, menor que 10 anos, eu posso fazer a vigilância ativa. O paciente que tem a doença localizada, mas eu vou tratar, ou eu faço uma prostatectomia radical, ou eu faço radioterapia, associada ou não ao bloqueio hormonal. Então vamos dar uma revisada aqui que pode ter ficado confuso. Doença localizada, vigilância ativa, caso a expectativa de vida dele seja menor que 10 anos, eu posso fazer o tratamento curativo com radioterapia ou prostatectomia, associado ou não ao bloqueio hormonal. E nos pacientes com doença metastática, me sobra aí o bloqueio hormonal, medicamentoso ou através da cirurgia. Então vamos lá ver a questão. 65 anos, homem, procura unidade do pronto atendimento com queixa de dor intensa em abdômen inferior, há 2 horas e dificuldade para urinar. O paciente refere que apresenta dificuldade para iniciar a micção há 6 meses, associada, olha, a despertar noturno para urinar e intermitência da micção. O que é isso? Isso é câncer de próstata? Não, isso deve ser hiperplasia prostática benigna. Relata que a última micção foi há 5 horas. Nega outros sintomas e comorbidades. Ao exame físico, bom estado geral, corado, frequência de 92, pressão normal e ele tem uma massa volumosa arredondada em hipogástrio, associada à dor intensa, sem sinal de irritação. O que é isso? É a próstata dele, Dudu. É a próstata que cresceu? Claro que não. Isso é um bexigoma. Ele agora teve uma obstrução por uma próstata que cresceu demais. E aí, qual é a nossa suspeita? Câncer de próstata? Claro que não, pessoal. Veja, é um sintoma aí obstrutivo, sintoma irritativo, fazendo um bexigoma. É pouco provável, isso fala mais a favor de uma hiperplasia prostática benigna. Litíase urinária, ele teria uma dor mais aguda, né? Ele teria ali um Jordano positivo, caso fizesse uma pielonefrite. Prostatite aguda, não. Ele teria sangramento, ele teria febre, ele teria dor intensa ao toque retal. Infecção do trato urinário também não, teria sintomas aí de cistite. A questão foi tão boa que ela nem botou o diagnóstico diferencial de neoplasia. Ela podia ter sido mais capciosa e ter deixado você na dúvida, mas aqui a gente garantia que de fato é um HPB. Vamos seguir aqui na urologia? Vamos. Tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Pessoal, escroto agudo. Dor no testículo na sua prova são 3 coisas. Uma prova mal feita do SUS Bahia, torção testicular ou orquiepididimite. Vamos deixar a primeira hipótese diagnóstica de fora e vamos pensar na torção testicular ou na orquiepididimite. Na tua prova, um homem com dor no testículo ou torceu ou tá com a orquiepididimite. A torção testicular é uma patologia mais grave. Por que é grave? Porque ele vai virar um câncer? Não, porque ele vai perder o testículo apenas, né? Ele vai perder ali a fertilidade dele. Pode ter uma história de trauma recente e o diagnóstico é feito com ultrassom. Tratamento de urgência, desfazer a torção e fixar os testículos na bolsa escrotal para evitar novos episódios. Orquiepididimite. Orquiepididimite vai acontecer em pacientes mais jovens, com vida sexual ativa. Vai ter corrimento associado e o diagnóstico é ultrassom mais laboratório. Aumento do leucograma,
aumento da PCR, tratamento feito com antibiótico terapia. E tem outro sinal clínico muito característico. Você vai elevar o testículo do paciente e ver se a dor melhora ou não. Se você elevar e a dor melhorar, isso deve ser uma orquiepididimite. Se você levanta o testículo e não melhora a dor, isso deve ser uma torção testicular. Paciente do sexo masculino, 20 anos, dá entrada no pronto-socorro com queixa de dor em testículo direito há 2 horas. Bom, homem, 20 anos de idade, dor no testículo direito há 2 horas. Nega sintomatologia semelhante previamente, porém refere tratamento. Olha aí, Dudu, tu te cuida não, vice? Pra gonorreia há 1 ano. Já teve aí ó, um pingapus há 1 ano. Agora tá de novo aí com a dor no testículo. Ao exame físico, bom estado geral, temperatura 36,2, frequência de 80, pressão normal. Ausculta cardíaca e respiratória sem alteração, abdômen não tem nada. Edema leve em bolsa escrotal, dor de forte intensidade da palpação no testículo direito e o esquerdo sem alterações. E aí? Indique as principais suspeitas diagnósticas, prova do SUS Bahia, orquiepididimite ou orquite isquêmica. Exame complementar mais importante, ultrassom. O ultrassom vai me mostrar se é uma isquemia, ou seja, eu tenho ausência de fluxo quando eu fizer o Doppler, ou vai mostrar um testículo edemaciado com sinais inflamatórios, sinais flogísticos. Especifique os 2 procedimentos cirúrgicos caso o paciente apresente inviabilidade do testículo direito. Torceu, lascou, não tem mais o que fazer. O que é que eu vou fazer? Orquiectomia direita e orquidopexia contralateral, para que aquele outro testículo não torça e ele acabe perdendo a sua fertilidade. Orquiectomia direita e orquidopexia esquerda. Questão boa, né? Questão interessante. Tu cuidado aí, vice. Tu te liga para não estar aí cheio de pingapus. Doença do refluxo gastroesofágico. Tenta se fazer essa questão e a gente volta já para discutir ela junto. Pessoal, doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é uma condição completamente benigna. Eu tenho refluxo, o Dudu tem refluxo, o Dimas tem refluxo. Entretanto, em alguns casos, o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, ele começa a ser transitório e frequente. Esses relaxamentos transitórios e frequentes associados a uma hipotonia basal desse esfíncter vai causar uma doença do refluxo gastroesofágico. E essa patologia pode estar associada ou não à hérnia de hiato. Eu tenho aqui a transição esôfago-gástrica bem posicionada no hiato diafragmático. Se eu tenho ali ela deslocada para a região torácica, uma hérnia de hiato tipo 1. Se eu tenho a herniação do fundo gástrico com a junção bem posicionada, é uma hernia de hiato tipo 2, deslizamento, ou ela pode ter os 2 componentes, sendo uma hernia de hiato tipo 3, tipo mista. Estas aqui estão mais relacionadas à doença do refluxo. Pessoal, quais são os sintomas que eu vou ver no enunciado que o paciente tem doença do refluxo? Eu vou ter os sintomas típicos e os atípicos. Os sintomas típicos são azia, queimação retroesternal e regurgitação ácida. Sintomas típicos de doença do refluxo, azia e regurgitação ácida. E sintomas atípicos. Os sintomas atípicos, anote aí, são normalmente sintomas extraesofágicos, que estão ali no trato respiratório. É um broncoespasmo, é uma tosse seca, é uma corrosão do esmalte dentário, é ali uma rouquidão, um pigarro, ou seja, sintomas extraesofágicos. O diagnóstico da doença do refluxo é feito através de um teste terapêutico com IBP. Eu dou o inibidor de bomba de prótons, eu faço uma supressão ácida e o meu paciente ele vai mostrar se ele tem ou não e eu já aproveitei e tratei. E a endoscopia? A endoscopia não é feita para dar o diagnóstico. A endoscopia é feita para excluir complicações. Note bem, 50% dos pacientes têm uma endoscopia completamente normal. E qual é o exame padrão ouro? Aí eu te digo, é a pH-metria de 24 horas. Apesar de ser o exame padrão ouro, a gente não faz de rotina. Outro exame que pode me mostrar essa patologia é a manometria. Ora, é uma doença que o esôfago apresenta, a cárie apresenta relaxamentos transitórios e frequentes. Ou seja, a manometria vai me mostrar uma hipotonia daquele esfíncter com a presença desses relaxamentos. O tratamento, você já viu, é um tratamento clínico
com inibidor de bomba de prótons, mas a gente também pode lançar mão do tratamento cirúrgico. Pacientes com refratariedade, com múltiplas recidivas, opinião pessoal, eles podem ser submetidos ao tratamento cirúrgico, bem como aqueles pacientes que apresentam complicações, úlcera, neoplasia, estenose. Esses pacientes devem ser submetidos à confecção de uma válvula. Eu vou melhorar a tonicidade ali naquele esfíncter, pegando o fundo gástrico e abraçando pelo esôfago. Numa válvula que pode ser total, 360 graus, fundo aplicatório de Nissen, ou válvulas parciais. Vamos então dar uma olhada na questão. Homem, 35 anos de idade, vem para consulta queixando de queimação retroesternal, principalmente após as refeições há vários meses. O que é que ele tem, abençoado? Ele tem azia. Ele tem aqui um sintoma típico. Às vezes sente gosto amargo na boca. Regurgitação. O que é que ele tem? Câncer de estômago. Não, animal. Ele não tem. Ele tem doença do refluxo gastroesofágico. Nega epigastralgia ou empachamento. Acredita que o quadro piora quando come molho de tomate ou toma refrigerante. Sem comorbidade, exame físico não tem alteração, a endoscopia tem uma gastrite enantematosa leve e H. pylori negativo. Tá fazendo omeprazol, um IBP, há 2 semanas, tendo percebido melhora. Olha aí, teste terapêutico positivo, doença do refluxo gastroesofágico. Já fez uso outras vezes, mas os sintomas sempre recorrem quando suspende. Opa! Ele ficou preocupado porque o omeprazol pode causar demência. Dimas está tomando omeprazol, tá meio demente. Eu acho que Dimas, é usuário crônico de omeprazol. O paciente se queixa também das dificuldades em tomar regularmente a medicação. Então, veja, ele tem aí refratariedade. Ele tem múltiplas recidivas e ele não gosta de tomar o remédio regularmente. Então, a questão está induzindo a gente para quê, Dudu? Tá demente também, Não, para operar o paciente. Tá fazendo IBP também, né? Hipótese diagnóstica mais provável e o exame mais apropriado para confirmação do diagnóstico. A hipótese diagnóstica é a doença do refluxo e o melhor exame é a pH-metria. Impedanciometria ele aceitaria como resposta, mas nenhuma prova cobra isso aí como gabarito. Conduta terapêutica específica e de eficácia comparável, alternativa à que o paciente já faz. Ele faz o IBP, o que é que eu tenho aqui de eficácia comparável? A cirurgia, as fundoplicaturas. A causa de demência que raramente poderia se associar ao uso prolongado de omeprazol. Quando eu tomo omeprazol, eu diminuo a produção de ácido clorídrico. A gente diminui a produção de fator intrínseco e o fator intrínseco ele vai se juntar à vitamina B para a sua absorção. Então, eu posso ter uma demência por hipovitaminose B12. Negócio é extremamente, clínico, mas que estava aqui fazendo parte do diagnóstico diferencial. Mais um tema, acalásia. Vamos seguir aqui no nosso esôfago. Tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Vamos lá. Quando eu falei de doença do refluxo gastroesofágico, eu tinha o esfíncter com hipotonia e relaxamentos transitórios e frequentes. Quando eu falar de acalásia, é o contrário. Eu tenho agora um esfíncter esofagiano inferior hipertônico. Eu tenho um esfíncter que ele não relaxa. É exatamente o oposto. É assim que você deve raciocinar. Eu posso ter hipertensão dentro do lume esofágico e esse aumento pressórico faz o esôfago dilatar a montante. Tudo que está para cima do esfíncter esofagiano inferior, começa a dilatar. E por que eu tenho acalásia? Eu posso ter uma acalásia idiopática, ela surge porque surge, ou eu posso ter uma acalásia causada pela doença de Chagas. Então, ou é idiopática ou é uma acalásia chagásica. Qual é o quadro clínico? O quadro clínico de doença do refluxo, azia e regurgitação. Quadro clínico da acalásia, disfagia e perda de peso. Pessoal, disfagia e perda de peso, eu posso pensar em outra patologia. Qual é?
Perfeito, é a neoplasia esôfago-gástrica. E como é que a questão vai me mostrar no enunciado se ela está mais para a neoplasia ou mais para a acalásia, já que o quadro clínico é muito parecido? Perfeito. Pelo tempo de evolução dos sintomas. A neoplasia esôfago-gástrica, ela faz uma disfagia, uma perda de peso rapidamente progressivas, enquanto a disfagia e a perda de peso da acalásia, ela é prolongada ao longo de um grande período de tempo. É assim que você deve raciocinar. O diagnóstico é feito através do esofagograma baritado, bota o paciente para engolir contraste e eu vou ver ali, ó, o estreitamento na junção esôfago-gástrica, a hipertonia esfincteriana associada à retenção de contraste e à dilatação do corpo esofagiano. A manometria é o exame padrão ouro? Ora, eu quero ver como é que está a pressão no meu esfíncter. Eu vou fazer uma manometria. E a endoscopia, mais uma vez, ela não está aí para diagnóstico, ela está aí para evidenciar e afastar diagnósticos alternativos e complicações. Classificação de Mascarenhas e Rezende, aqui mostra a dilatação esofágica. Eu tenho um esôfago de 0 a 4 centímetros de dilatação. No grau B, de 4 a 7 centímetros. No grau C, 7 a 10 centímetros. E o grau D, um esôfago com mais de 10 centímetros. Um dolicomegaesôfago. Um esôfago que começa a se deitar, a se dobrar sobre si. Tratamento, grau 1, tratamento clínico, nitrato antagonista do canal de cálcio. Grau 2, tratamento endoscópico, dilatação pneumática por balão. Grau 3, tratamento cirúrgico, miotomia. Abra as fibras esfincterianas, abra a camada muscular. E no grau 4, o dolicomegaesôfago, aí não me resta mais tratamento alternativo. Aquele esôfago, ele é completamente inoperante, só nos resta a esofagectomia. E há também a possibilidade de fazer o tratamento da miotomia através da endoscopia, que é o que a gente chama de POEM. É uma técnica endoscópica para a miotomia. Vamos lá, então, ver a nossa questão. 52 anos, iniciou há 8 meses, com disfagia, ora para sólido, ora para alimento. Refere ao aumento da intensidade dos sintomas nos últimos meses, com perda de 5 quilos no período. Então, ele tem disfagia e perda de peso. Ao longo de quanto tempo? De 8 meses. Ao exame físico, resultado geral regular, emagrecido, abdômen escavado, indolor à palpação. A ausculta cardíaca não tem nada, a ausculta respiratória não tem nada, distância tiromentoniana de 6,5, externomento de 11, distância interincisiva de 3. Malampate 2. Realizado o exame contrastado, ele pergunta hipótese diagnóstica e o tratamento mais adequado. O que é que nosso paciente tem? Nosso paciente provavelmente tem uma acalásia, sinal do bico de pássaro, sinal da chama de vela. Sai carcinoma, sai carcinoma. Sobrou megaesôfago. Pessoal, esse paciente tem um esôfago que dobra-se sobre o próprio eixo? Não. Ele deve ter um grau 3 de Mascarenhas e Rezende. E Titio te disse que no grau 3 a gente faz o tratamento cirúrgico. A cardiomiotomia associada à fundoplicatura. Gabarito letra B. Esofagectomia, caso eu tivesse o dólico mega esôfago. Mais um tema, síndromes diarreicas. Olha essa questão, tenta resolver e eu volto já para a gente discutir ela junto. Meus amigos, vamos lá. Síndrome diarreica é um assunto importante na prova do SUS Bahia e o que é que eles já cobraram? Doença inflamatória intestinal e já cobraram também colite pseudomembranosa. Já foi feita a cobrança também na prova de cirurgia e de clínica de doença celíaca. Mas esse assunto vocês veem na aula de pediatria com o Felipe. Então aqui vamos ficar nesses dois diagnósticos diferenciais. Doença inflamatória intestinal. Eu estou falando de Crohn, eu estou falando de retocolite. São diarreias inflamatórias que têm características em comum e características distintas. E eu vou te dizer, até 20% dos pacientes eu não vou conseguir saber quem é Crohn, quem é retocolite. E aí eu digo que eles são portadores de uma colite indeterminada. Eu não sei se é Crohn, eu não sei
se é retocolite. Quais são as características peculiares a cada uma dessas patologias? Retocolite é uma doença do reto e dos cólons. Doença de Crohn, ele pega da boca até o ânus do paciente. A retocolite é uma doença ascendente e contínua. E a doença de Crohn é uma doença salteada, é uma doença intercalada. A principal localização da retocolite é no reto e no sigmoide, enquanto a da doença de Crohn é no íleo terminal. A retocolite é uma doença restrita à mucosa, acometendo no máximo a submucosa, enquanto a doença de Crohn ela é transmural. Macroscopicamente, a retocolite pode fazer o achado de pseudopólipos, enquanto a doença de Crohn faz o achado de pedras em calçamento e de úlceras aftoides. Microscopicamente, na doença de Crohn, na retocolite, nós temos a criptite e, atenção, a microscopia da doença de Crohn, ela é patognomônica. Diga aí comigo, granulomas não caseosos. Diga, granulomas não caseosos. Crohn não caseoso. Na sua prova, apareceu granuloma não caseoso, fechou aí para doença de Crohn. A retocolite é uma clínica de quê? É um paciente com diarreia crônica, com febre, perda de peso, pode ter um sangramento. Clássica clínica aqui, na verdade, extremamente florida, é a clínica da doença de Crohn. A clínica da doença de Crohn, ela faz estenose, fístula, acometimento perianal. Se a questão falar de acometimento perianal, de cara, isso é doença de Crohn. E como é uma doença multissistêmica, é uma doença inflamatória, eu posso ter vários órgãos acometidos. Eu posso ter acometimento ocular com episclerite e com uveíte, acometimento cutâneo com eritema nodoso, o pioderma gangrenoso. Eu posso fazer acometimento hepático com a colangite esclerosante primária ou acometimento osteoarticular, espondilite anquilosante e artrites periféricas. O diagnóstico é feito lançando-se mão de vários métodos. A endoscopia, a biópsia, a sorologia. E na sorologia eu solicito o ASCA e o ANCA. O ASCA sim Crohn é mais característico da doença de Crohn. O ANCA não Crohn é mais característico da retocolite ulcerativa. E repito, 20% dos pacientes podem não ser classificados nem em Crohn, nem em retocolite. O tratamento clínico. O tratamento clínico é baseado em dois pilares. Indução de remissão, ou seja, tirá-lo de atividade de doença e mantê-lo em remissão. Para isso, a gente lança mão de várias drogas, como os derivados do ácido 5-aminosalicílico, como a azotioprina, como ali o infliximab e como o metotrexate. Corticoide também pode ser usado, principalmente para induzir a remissão. E a colite pseudomembranosa. O que é a colite pseudomembranosa? É uma diarreia causada pela produção de toxinas bacterianas, a toxina A e a toxina B. Agora eu vou dizer uma coisa, eu sempre esqueço quem é o patógeno, Dimas. Dimas, a minha demência tá pior que a tua, acho que eu tô tomando omeprazol também. Eu sempre esqueço, é difícil eu lembrar quem é o patógeno. Eita! É o Clostridium difficile, ou seja, é um paciente que está tomando antibiótico e aí eu começo a matar a flora bacteriana colônica e a fazer um super crescimento do Clostridium difficile. Quais são os antibióticos responsáveis? Virtualmente qualquer antibiótico pode fazer isso, mas mais classicamente CFC. Lembra daquele gás que fazia o buraco na camada de ozônio? CFC. Clindamicina, fluoroquinolona e as cefalosporinas. O paciente clássico na prova é um paciente idoso que fez uso recente de antibiótico. E como é que é feito o diagnóstico? Através da colonoscopia, e eu acho ali ó, as pseudomembranas. Eu posso fazer a pesquisa de toxina A e B através de ELISA ou PCR. Eu posso fazer a coprocultura vendo que tem ali um Clostridium, ou eu posso fazer a pesquisa do antígeno GDH. O tratamento é feito com metronidazol vancomicina, anote, via oral. Casos graves e refratários, eu parto para a colectomia e eu também posso fazer o transplante fecal, repondo a flora ali do meu
paciente. 56 anos de idade, 7º dia de internamento para tratamento de pneumonia. Pneumonia trata com o quê? Com aerolim. Claro que não, ignorante. Pneumonia se trata com antibiótico. Ele começou a fazer uma diarreia com mais de 10 evacuações e muco. Ou seja, ele está fazendo uma colite, raciocine, pós-uso de antibiótico. Tem urgência, incontinência e tenesmo. Clássico de colite. Não tem comorbidade. Está em regular estado geral, pressão normal, frequência cardíaca tocada, temperatura tocada, ausculta cardíaca e respiratória, não tem nada. Abdômen levemente distendido, dolorosa palpação. Fez a coprocultura, está em aguardo. Considerando o caso clínico, qual a hipótese diagnóstica mais provável? Colite pseudomembranosa. Um homem que fez uso de antibiótico e desenvolveu um quadro de colite. 2 exames laboratoriais. PCR para Clostridium. ELISA. Toxina A. Toxina B. Antígeno GDH. A coprocultura ele já fez. Com base nesse caso clínico, terapia farmacológica, droga e via de administração. Vancomicina via oral. Veja aí que questão linda que você gabarita ela do início até o fim. Último tema, vamos embora, câncer ainda não. Hipertensão portal, tenta resolver essa questão e Titi volta já para discutir ela contigo. Hipertensão portal. Para entender a hipertensão portal, a gente precisa saber primeiro quem é a veia porta. A veia porta é um sistema entre veias que conecta a veia esplênica e a veia mesentérica superior até a veia cava inferior. Então a veia porta está aqui, ó, formada pela junção da esplênica com a veia mesentérica superior, formando a veia porta. É isso aqui a anatomia que vocês precisam saber. Bom, a fisiopatologia, porque eu tenho hipertensão portal, ou por aumento da resistência ao fluxo sanguíneo dentro desse vaso, ou por um aumento do fluxo, uma vasodilatação, levando ao aumento do fluxo, causando aumento pressórico. A pressão normal dentro desse vaso é até 5 milímetros de mercúrio. A partir de 10 milímetros eu tenho o surgimento das varizes e a partir de 12, essas varizes esofagogástricas, essas temidas varizes, elas podem começar a sangrar. O quadro clínico é o quadro clínico de um paciente hepatopata. É uma esplenomegalia, uma encefalopatia hepática, o paciente com ascite, circulação colateral, esplenomegalia, inclusive com hiperesplenismo, anemia, plaquetopenia, ou seja, é um quadro clínico bem característico que na prova você não vai ter dúvida. O diagnóstico é dado através do ultrassom de abdômen com o Doppler. E aí eu vejo um fluxo hepatofugal. O aumento da pressão dentro da veia porta faz com que o fluxo sanguíneo ele mude de direção. Ele pare de apontar para o fígado e ele comece a sair do fígado. Ele faz um fluxo hepatofugal. A gente continua a investigação fazendo endoscopia para buscar as varizes esôfago-gástricas, as temidas varizes. Classificação de Child e de Melde. Bom, classificação de Child lembra do mnemônico Beata, tá aí a beatinha para vocês. Bilirrubina, encefalopatia, ascite, TPNR e albumina. Pessoal, notícia triste, para a prova do SUS Bahia já foi cobrado quanto vale cada critério. Então sugiro que quando acabar essa live aqui, vocês deem uma decorada. De menor que 6 pontos, Child A, de 7 a 9 pontos, Child B, 10 a 15 pontos, Child C. E eu também tenho a classificação de Melde, que indica o transplante e aloca o paciente na fila do transplante, né? Aí o mnemônico é o BIC, bilirrubina, INR, creatinina, e mais recentemente foi adicionado o sódio para aumentar a acurácia do exame. Paciente com varizes esôfago-gástricas, eu posso fazer uma profilaxia primária para evitar que as varizes se rompam, ou uma profilaxia secundária, quando elas já romperam, é para evitar novos sangramentos. Não existe uma profilaxia pré-primária, não existe uma profilaxia para evitar o surgimento das varizes. Mas, a partir do momento que elas se instalam, a gente pode, em alguns casos, fazer essa profilaxia. A profilaxia primária é no paciente que nunca sangrou. É aquele paciente que tem varizes de médio ou grosso calibre ou varizes de fino calibre com alta taxa de sangramento. Paciente com red spots ou então Child B ou C. A profilaxia primária é feita com um método, beta-bloqueador ou ligadura endoscópica ou ligadura
elástica. E aí o paciente sangrou. O que é que eu vou fazer? Estabilizar, lançar mão dos vasoconstrictores esplâncnicos, terlipressina, endoscopia para escleroterapia ou ligadura e, em casos refratários, eu posso lançar mão do tamponamento, do TIPS ou de cirurgias. E depois que eu estabilizo o meu paciente, eu vou fazer a profilaxia para PBE e a profilaxia do ressangramento, uma profilaxia secundária. Se é a profilaxia secundária, eu vou usar dois métodos, beta-bloqueador e ligadura endoscópica desses vasos. Vamos lá agora para a questão. 54 anos de idade, vem em segunda consulta em ambulatório de hepatologia por cirrose hepática por álcool. Vai falar, vai dizer que o paciente não tem aí nenhum sinal de encefalopatia, vai dizer que ele tem uma quantidade moderada de líquido livre, quantidade moderada de ascite e vai trazer o laboratório. Ele pergunta o child pug desse paciente. Vamos lá. A bilirrubina dele é uma bilirrubina de 2,5. Ele ganha 1 ponto. Ele não tem encefalopatia. Ele vai ganhar 1 ponto. A albumina é de 3,2. 3,2 ele ganha 2 pontos. O INR dele, cadeia de 1,5, INR de 1,5, ele ganha 1 ponto. E o que é que está faltando? A ascite. A ascite moderada, ele vai ganhar aí 2 pontos. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 pontos no Child Pug. Ele é um Child B. Duas opções terapêuticas para prevenir a hemorragia. Beta-bloqueador e ligadura elástica. São as duas terapêuticas que a gente conhece. O principal método para rastreio do HCC, o ultrassom de abdômen. Todo paciente com hipertensão porta, ele vai ficar sendo acompanhado com ultrassom para avaliar o surgimento do hepatocarcinoma. Meus amigos, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Façam uma excelente prova do SUS Bahia e a gente se encontra após a prova para fazer a correção ao vivo. Um grande abraço a todos.